Olá a todos, eu sou a Rafaela Mello, uma pessoa curiosa sobre a Umbanda, nada mais além disso. Hoje eu tô aqui para iniciar então com vocês a leitura do livro Fundamentos Doutrinários de Umbanda, do Rubens Saraceni, de 2012. Eu encontrei o PDF online muito facilmente, é gratuito. Posso compartilhar se alguém tiver interesse, deixa aí comentário pedindo. E eu vou estar lendo aqui para vocês, é um momento meu de culto no lar, né? Que tem assim um cariz ou talvez uma estrutura mais espírita, mas que eu decidi fazer como um estudo de Umbanda, porque é aquilo que realmente me interessa. Nesse momento de culto eu faço uma prece inicial, a leitura e uma prece final, mas o que eu vou compartilhar com vocês essencialmente é a leitura, é o estudo, que eu acho que é aquilo que importa mais. Eu sou uma pessoa que normalmente pula prefácios, confesso, mas esse daqui parece interessante, então eu vou ler com vocês. O prefácio é por Alexandre Comino. Quais são, afinal, os fundamentos da Umbanda? O fundamento de uma religião é a sua base, seu alicerce, a razão fundamental de sua doutrina e o seu ritual. Na Umbanda, ouvimos falar muito nesta palavra, fundamento, em contextos como tal coisa não tem fundamento. Isto é um fundamento da religião. A palavra é usada e manipulada à revelia, e neste contexto perde-se o significado de fundamento e confunde-se o fundamento do todo, coletivo, com fundamentos das partes, individuais. Realmente eu já ouvi muito umbandista falar de fundamento. Quando se questiona álcool, quando se questiona o fumo, que são as principais coisas que eu, vindo de um berço espírita, kardecista, sempre fui levada a questionar. E que eu quero muito desmistificar e espero poder fazer isso aqui. Eu sei que o livro trata disso também, pelo que eu vi nos capítulos. Espero poder fazer isso aqui junto com vocês. Para definir quais são os fundamentos da religião de Umbanda, é preciso antes definir o que é Umbanda. E neste ponto, já encontramos uma dificuldade enorme para a maioria das pessoas, que se apega mais à forma do que à essência. A maioria tenta definir o todo pelas partes, o geral pelo específico. É preciso antes definir quais são as linhas mestras da Umbanda, o simples e básico, para depois então identificar os seus fundamentos básicos. Sabemos que a Umbanda possui unidade e diversidade. Na unidade está o básico, que faz identificar ou não Umbanda. E na diversidade está a liberdade ritual e doutrinária de cada grupo, Umbandas. Eu acho que é muito diferente, por exemplo, do kardecismo, e eu até peço desculpa de ficar sempre dando essa referência, mas é a referência que eu tenho, em que a gente tem a União Federativa Espírita Brasileira ou algo assim. Talvez eu até já tenha esquecido o nome, é FEB, Federação Espírita Brasileira, acho que é isso. E existem também em outros países, né? E na Umbanda não, realmente a gente vê muita diversidade, a gente vê muito essa coisa de que cada terreiro faz de um jeito. De alguma forma, o pai ou a mãe de santo, quem dita a lei, e tá tudo bem também. E eu acho interessante ele colocar aqui Umbandas, né, no plural, que me remete a esse livro. Umbandas, uma história do Brasil, que todo umbandista, macumbeiro, acho que deveria ler, porque esse livro aqui desmistifica aquele rito do Zélio, que eu esqueci o sobrenome, de ter sido fundador da Umbanda, e traz ao longo da nossa história do Brasil ritos e costumes que já vinham, né, há muitos milhares de anos nas nossas origens e que foram atrelados, incorporados, passados adiante e que ainda são ritualizados na Umbanda.
Na unidade está o todo e na diversidade estão as partes. O todo é algo comum a todas as partes. Logo, fundamentos básicos são aqueles que estão presentes em todas as suas partes, no todo. Quando falamos de umbanda, singular e uma, estamos falando do todo. Quando falamos em umbandas, múltipla e plural, estamos falando das partes. As partes também têm fundamentos. Assim como eu tinha falado, né? E a gente sabe muito bem, cada terreiro tem o seu fundamento, cada terreiro tem a sua forma de fazer as coisas. Em relação ao todo, esses fundamentos são parciais, fundamentos desta ou daquela parte, desta ou daquela umbanda. Aí surgem fundamentos da umbanda branca, tradicional, e aqui tudo entre aspas, esotérica, popular, mista, trançada, africanista, homolocô, eclética, iniciática, etc. Fundamento da parte não é fundamento do todo. Logo, fundamento de umbanda é algo que deve ou pode ser aplicado ao todo, em todas as suas partes e liturgias da religião. Só não podemos falar em verdadeira umbanda ou umbanda pura. Afirmar que algo é o verdadeiro é uma forma de desclassificar o restante e rotulá-lo de falso. E aqui acho que cabe também estender isso, talvez, a outras religiões, né? Aqui, no caso, o texto está falando das diferentes umbandas. Mas quantas outras religiões se intitulam como verdadeiras e levantam essa bandeira? Quem é dono da verdade, né? Então eu vou voltar. Afirmar que algo é o verdadeiro é uma forma de desclassificar o restante e rotulá-lo de falso. Também não podemos falar em pureza dentro de uma religião que nasce com sincretismos. Muito interessante. Aliás, não existe pureza em nenhuma religião. Todas nascem de cultos e ritos que lhes antecederam. Nada nasce do nada, nada se perde, tudo se transforma. Acho que isso aqui é Lavoisier, posso estar enganada. Daí a confusão que alguns fazem entre um fundamento ancestral, religioso, humano e a religião em si, que é um conjunto de fundamentos, dentro de um contexto, no espaço e no tempo. Por exemplo, confunde-se a religião de Umbanda com um de seus fundamentos, que é a incorporação de espíritos, mais especificamente de caboclos ou pretos velhos. Por essa confusão, passam a crer que a Umbanda seja uma religião ancestral e milenar. Comentário. Eu já visitei uma vez um terreiro que só recebia caboclo e preto velho, só. Mais nada. O que do meu ponto de vista deixa a desejar, mas quem sou eu, né? Não sou mãe de santo, não sou ninguém na fila do pão, mas nós temos 7 linhas, pelo pouco que eu sei, uma riqueza excepcional a nível de linhas de entidades, e aí limitar só a caboclo e preto velho, por mais elevados que eles sejam, e são maravilhosos, enfim. Outros confundem a religião de Umbanda com a palavra Umbanda e passam a crer que a origem da religião se encontra na origem da palavra Umbanda. Na língua quimbundo, essa palavra significa arte da cura, que é a prática do xamã, o quimbanda. Aqui no Brasil, Umbanda se insere em outro contexto. A palavra é ressignificada, é um neologismo para identificar uma religião que, embora tenha semelhanças com práticas xamânicas de todos os povos, difere na estrutura.
Tenham paciência, porque meu telefone deixa de gravar a cada 5 minutos. O básico do básico na Umbanda é reconhecer que se trata de uma religião brasileira fundada no dia 15 de novembro de 1908 por Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Podemos identificar nas palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas os fundamentos mais básicos de Umbanda. E aqui é justamente aquilo que eu estava questionando lá no início com vocês, e citando esse outro livro aqui, Umbandas, uma história do Brasil, Luiz Antônio Simas. Eu não digo que não tenha acontecido, né, essa incorporação do Zélio, mas aqui, e eu acho que eu vou estar sempre voltando nesse daqui, a gente vê o quanto essas práticas e ritos de comunicação com os espíritos, de ritualizações, de oferendas, já faziam parte da nossa história e foram se entrelaçando e se formando também através da própria história do Brasil, o que é muito bonito. Então, eu acho que absolutamente de todas as religiões do mundo, a Umbanda com certeza é aquela que representa e traz inevitavelmente a maior brasilidade. E é isso que realmente me encanta. Então, as palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas teriam sido: Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, aprender com quem sabe mais e ensinar a quem sabe menos, e a ninguém virar as costas. Parece pouco, mas já é muito. Atendimento caritativo é a base doutrinária da religião, sem nenhuma forma de preconceito com relação às entidades que se manifestam. E a gente vê realmente uma diversidade e um acolhimento, né? Às minorias nas entidades, aos que seriam os nossos ex-escravos, aos que seriam os nossos ex-indígenas. E aqui tô falando, lógico, pretos velhos, caboclos, as pombogiras, que poderiam ter sido ou não mulheres da vida. E que aqui, independente delas terem ou não vidas passadas nesse sentido, com esse histórico, muito mais do que isso, elas se identificam com essa energia e escolhem trabalhar nessa falange. Acho que também é importante a gente salientar que a Umbanda não tem nenhuma forma de preconceito, não só em relação às entidades que se manifestam, como também a assistência aos médiuns. Quantos casais homossexuais a gente vê na Umbanda casando, que eu acho a coisa mais linda, quanto aceitação, quanto acolhimento, o quanto que ela é de todos e para todos. Quem lançou a pedra fundamental da religião foi um espírito que teve muitas encarnações e, entre elas, foi o Frei Gabriel de Malagrida, que fez a opção de se apresentar como caboclo. Aqui está, fez a opção, que era aquilo que eu comentava, né? Não necessariamente ele foi um caboclo, um indígena. Ele sente sintonia com essa falange, que é também um arquétipo. Todas as falanges, as entidades, as formas, como elas se apresentam, são também arquétipos do inconsciente coletivo, ouso dizer. Mas aí já com bases em Jung, coisas que eu também ainda estou aprendendo. Seguido a essa manifestação, apresentou-se o preto velho Pai Antônio, e ambos chamaram falanges de pretos velhos e caboclos para trabalhar na Umbanda. Logo, caboclo e preto velho são formas de se apresentar, escolhidas pelos espíritos que militam na Umbanda. Eu juro que eu não tinha lido. Eu tô aqui fazendo comentários redundantes porque eu ainda não tinha lido. Eu vou continuar essa leitura no nosso próximo encontro, que no caso vai ser o meu próximo culto no lar. Para mim está sendo muito esclarecedor, e é algo que eu estou fazendo com muito gosto. E embora seja algo totalmente pessoal, eu espero que talvez ajude a outras pessoas que estejam por aí curiosas. Muito obrigada e até a próxima.